Bom dia a todos. É um bom dia ou uma boa tarde, né? Um bom dia para quem está no Brasil e uma boa tarde para quem está aqui na Irlanda ou está em outro lugar do mundo, né? Porque os nossos horários eles são diferentes, são horas diferentes. Mas que Deus nos fortaleça e que Deus nos abençoe. Hoje a palavra da meditação é uma reflexão relevante que a gente aplica todos os dias na nossa vida. Em Romanos capítulo 7, versículo 14 e o versículo 15. Se você ainda não fez a sua oração, depois aqui a gente vai fazer uma breve oração para que Deus nos ilumine e nos capacite, que nos dê sabedoria e entendimento. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e vamos juntos aqui crescendo na graça e na sabedoria. Vamos lá? O que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você? O que a gente pode extrair de bom dessa reflexão? Vamos lá. Romanos 7, capítulo 14 e o versículo 15. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal vendido à escravidão do pecado. Verso 15. Porque nem mesmo, porque nem mesmo compreendo o próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aqui nesse capítulo 7, o apóstolo Paulo é uma luta, é uma guerra. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que detesto, que não quero fazer, esse eu faço. Essa é a nossa condição humana. Essa é a nossa condição de pecado. O bem que eu devo fazer, eu não faço. E o mal que não quero, esse eu faço. É uma triste realidade. E também envolve personalidade, envolve caráter, envolve o que nos influencia. Vou dar um exemplo para você. Caráter. Onde você estaria hoje? Hoje, onde você estaria profissionalmente, em termos de estudo, em termos relacionamentos, em termos geral da sua vida, como vizinhos, como os bons cidadãos. Como seria a sua vida hoje se não fosse esse seu caráter? Como seria a minha vida hoje dentro dos meus relacionamentos, dentro da minha vida, tanto dentro da minha casa como fora, se não fosse esse maldito caráter, essa personalidade? Como seria a nossa vida? Eu creio que, com certeza, se a gente tivesse um caráter melhor, se a gente tivesse uma personalidade melhor, uma mente mais fortificada, mais forte, para não nos importar com críticas, com preconceitos, com algumas atitudes do ser humano, talvez a gente seria hoje pessoas melhores. Mas é uma luta, como diz aqui o apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que detesto, esse eu faço. O Sr. White diz que às vezes nós vamos demorar uma vida toda para corrigir um defeito de caráter. Quando eu e você descer à sepultura, se Cristo não voltar até lá, a única coisa que não vai ser transformada, que a única coisa que tem que ser transformada agora nessa vida, que é muito difícil, é mudanças de caráter. E isso envolve desde a infância, como a gente foi tratado, como você viu seu pai ou sua mãe tratar as pessoas, como é que eles eram. A gente carrega. Você talvez não seja quem você gostaria de ser. Talvez eu não seja o que eu gostaria de ser. Como é que é o seu temperamento? A gente sabe que
todos somos diferentes. E graças a Deus que somos diferentes. Mas como seria muito melhor, né, se a gente conseguisse corrigir alguns defeitos de personalidade, de caráter, né, de fazer a coisa certa na hora certa. Mas é uma briga, é uma luta constante que eu e você, o apóstolo Paulo, enfrentava e todos enfrentam. Mas Cristo, Ele está comigo e com você e Ele vai nos ajudar a cada dia, mesmo a gente errando, tropeçando, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, a gente vai conseguir. Não desista, a gente vai conseguir. Lembra da pergunta que eu fiz para você no início? Aonde você estaria se não fosse o seu caráter explosivo ou muito calmo, falta de atitude? Talvez hoje você teria um cargo melhor, talvez hoje você estaria bem financeiramente. São os dramas e as tragédias da nossa vida. Mas que Deus nos fortaleça e que Deus nos dê a graça. Pedimos a Cristo essa graça maravilhosa para que a gente consiga mudar, né, alguns defeitos que a gente tem, que ninguém é perfeito, personalidade, nosso caráter, a nossa mente, e que Deus nos fortaleça em graça e em sabedoria, e que Deus possa cuidar de mim e de você como sempre tem cuidado. Que os anjos do Senhor nos acompanhem. Vamos agora fazer uma breve oração para que Deus nos ajude a cada dia a mudar um pouco essa nossa personalidade e esse caráter. E talvez algumas falhas, alguns defeitos que vieram da infância, talvez levaremos uma vida toda para consertar um erro. Mas que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor cuida, o Senhor livra. Que Deus nos abençoe, Pai, que Deus nos fortaleça, cuide cada pessoa que está aqui ouvindo, assistindo. Em nome de Jesus, amém.